Renovado votos de boa tarde, estamos agora no nosso painel de análise informativo, habitualmente ao domingo. João Macongo é nosso convidado, muito boa tarde, bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Luís, boa tarde ao vasto auditor lá em casa, Angola e Moçambique. Pois bem, começamos aqui a refletir sobre os vários diplomas legais que foram à aprovação na generalidade na Casa das Leis. Fala-se sobre o direito da ação popular e também o direito de petição. Diplomas estes que tiveram acesos debates no Parlamento. Em nota de esclarecimento, como é que podemos aqui clarificar o direito da ação popular e o direito de petição? Bom, Luís, são todos direitos constitucionalmente consagrados na nossa Constituição de 2010, porque o direito à ação penal é o direito que visa necessariamente de um indivíduo de forma particular ou por meio de uma organização intentar uma ação judicial para que se repare um determinado direito ou então para impugnar um ato que, de certa forma, ele considera que venha a lesar direitos pessoais ou mesmo direitos coletivos. E aqui poderíamos chamar, a título de exemplo, a situação, por exemplo, da obrigatoriedade da toma da vacina por parte das crianças. Okay? Se os peritos em saúde pública consideram ou venham a considerar que essa obrigatoriedade desse decreto executivo ou decreto presidencial que obriga as crianças a toma da vacina é um ato que atenta contra a saúde pública, pode esta organização médica e não só pôr ou colocar a mão a uma ação popular para impugnar este ato executivo que obriga a toma da vacina, mas necessariamente deve ser um ato judicial, por isso é que é considerada mesmo de uma ação popular. Okay. Naturalmente, este diploma vai reforçar essencialmente o nosso sistema democrático, é isto? Pronto, na verdade o que estamos a falar é o caminhar para a democratização, porque são institutos que já estão previstos desde 2010, mas que não têm uma normatização para efetivamente mostrar ao cidadão como é que devem ser utilizados e quando devem ser utilizados, aonde devem ser dirigidas estas peças para uma ação popular. E o mesmo também acontece com o direito à petição. Pronto, também o direito à petição é um direito que é consagrado a um indivíduo de forma individual ou coletiva, não é? De remeter uma petição aos órgãos de soberanias e não só no sentido de denunciar, reclamar ou ver então reparado um determinado dano. Mas estamos a falar do quê? De uma petição que vai necessariamente aos órgãos de soberania ou então às outras instituições públicas, por exemplo, que velam sobre um determinado direito. Mas a minha grande questão, e todos aqui, só para fazer referência, estão consagrados na Constituição de 2010, nos termos do artigo 73 e seguinte do mesmo diploma constitucional. Já tem a consagração constitucional, assim como também tem a consagração constitucional, o direito à liberdade de manifestação. Mas nós exercemos o direito à liberdade de manifestação por quê? Porque tem uma norma que regula como e aonde deve ser feita a manifestação. O mesmo não acontecia com o direito à petição ou então da ação penal. É isso que nós vamos ter nos próximos dias, caso a Casa das Leis entenda então consagrar isso em um instrumento legal, então mostrar como é que essas normas devem se materializar. Mas sim, de alguma forma entende, João Macongo, que estes diplomas, particularmente o direito à petição e à ação popular, vai desburocratizar alguma ação que se tem estado a constatar em algumas instituições por parte dos cidadãos que vão queixar-se sobre alguma preocupação? Prontos, o que é que vai acontecer? Estamos a aumentar instrumentos para a reivindicação do direito, para a manutenção da própria democracia. Agora, quanto à burocratização, Luís, não sei se seria por este meio, porque a reclamação como tal, a petição é uma simples reclamação e eu entendo que com ou sem a petição, eu, João Macongo, posso escrever para a Assembleia Nacional a reivindicar um determinado direito, a dizer que um órgão de soberania ou uma instituição pública está a prejudicar. E como é que fica a questão que se tem debatido sobre a ingerência? Algum diploma é chegado
a um departamento específico, mas este diploma não chega aos órgãos de resolução. Aí estamos a falar do nosso sistema, não é? Do nosso sistema, porque nós temos um modelo um tanto quanto nosso, só atípico, como nós funcionamos. Nossas instituições funcionam de uma forma sui generis, só mesmo funciona como funcionam as nossas instituições só em Angola, porque pronto, nós temos que ver também o reflexo, né? O reflexo das outras realidades e vermos como é que o direito se materializa. Nós estamos a ver que tu vais levar uma reclamação ao titular do Poder Executivo, vezes nem o titular do Poder Executivo te responde. Por quê? Porque a ele está concentrado várias outras tarefas e que não terá tempo para analisar, por exemplo, uma simples reclamação de um cidadão que sente que o seu direito está sendo violado e queria que, por conta do mais alto magistrado da nação, vesse então o seu direito reparado. Mas em função das várias tarefas que estão concentradas no titular do Poder Executivo, nem sempre isto é possível. Então, o que vai acontecer é, por exemplo, essas duas normas, caso saiam da Assembleia Nacional, o que vai acontecer é, nesse caso, eleger quais são os órgãos que vão atender estas duas reclamações. Por exemplo, onde é que eu vou dirigir uma ação penal? É no Tribunal Constitucional, é no Tribunal Supremo? Onde é que eu vou dirigir necessariamente no Tribunal da Relação? Então, ou seja, especificar necessariamente onde e quando deve ser dirigida a ação penal. Mas agora, uma questão que me inquieta, Luís, é esses dois diplomas. Eu estou a ver que um diploma é da iniciativa do titular do Poder Executivo e uma é da iniciativa do grupo parlamentar da UNITA. Nesse caso, Aí onde é que tem estado a acontecer as discussões a nível do Parlamento? Exatamente, a nível do Parlamento. Eu creio que esses dois diplomas, por versarem quase que sobre as mesmas matérias, entendo eu que poderia, em homenagem ao princípio da economia legislativa mesmo, poderiam infundir e termos só um único diploma, para não termos aqui muitos diplomas e o cidadão não saber quando é que está diante de um e quando é que está diante de outro. Poderíamos necessariamente termos um diploma, mas com as normas, conforme a cada bancada parlamentar, então, conforme o Executivo também elegeu, teríamos um único diploma que regia sobre a matéria do direito à petição e também a matéria da ação penal. Teríamos aqui menos legislação, porque mais legislação introduzida no mercado é muita burocracia também a aumentar por parte das instituições, Luís. Pois bem, o lançamento da agenda política do MPLA no leste de Angola aconteceu bem recentemente, onde esteve presente o presidente do partido, João Lourenço, no caso, regressou, já está na capital, proveniente de Menongue. Durante o seu discurso foram tidas em conta algumas preocupações que não estão diretamente ligados ao partido, mas ao governo, ou seja, ao Estado. Como é que olha para o discurso de João Lourenço na posição em que ele proferiu os discursos? Bom, Luís, é um discurso do presidente do MPLA e é o presidente candidato ao segundo mandato, que lidera e não só lidera o MPLA, como também lidera a nação. Nós entendemos que são esses momentos que os partidos políticos vão aproveitando para introduzir até mesmo os planos do titular do Poder, ou seja, na qualidade do titular do Poder Executivo. Entendo que aquela mensagem, de certa forma, poderia sair na senda de uma reunião do Conselho de Ministros, por exemplo, a situação do aumento salarial ou então a melhoria das condições de trabalho na função pública. Poderiam sair ali, mas pronto, saíram saíram nas vestes do líder do partido MPLA. Esta é a pretensão do MPLA, caso, não sei como é que vai ser. Mas qual é o sinal que o presidente João Lourenço, nas vestes do presidente do partido, estava a transmitir? Estava a transmitir conforto aos seus militantes e como se não bastasse, angariar votos para si, angariar popularidade, porque esse discurso político tem um objetivo, fortalecimento do poder e então conquistar simpatia dos novos militantes ou então simpatizantes e amigos. Não seria diferente, não é, termos esse discurso numa outra senda. Eu creio que o que aconteceu ali é só uma falha técnica, na medida em que poderia primeiro o presidente João Lourenço se pronunciar enquanto titular do Poder Executivo, fora daquelas vezes, poderia ter em outros discursos, porque falou muita coisa, mas como nós sabemos, nós estamos mais para criticar do que, de certa forma, elogiar.
nos atemos só a este trecho da melhoria salarial, eu creio que é um dos pontos mais altos. Ali o Presidente também viu como é que foi aplaudido. Isso quer dizer que todo mundo, até os indivíduos que estão dentro do partido do MPLA, estão preocupados e estavam à espera mesmo do aumento salarial. Quando se falou do aumento salarial, parece que o Presidente só falou de todo o discurso, falou do aumento salarial e da melhoria das condições da função pública. Isso quer dizer que há aí um sinal de que o Presidente deve mesmo necessariamente apostar nesse tipo de matéria para manter a coesão dentro dos próprios militantes do MPLA e também como angariar novos militantes. Agora, vamos aguardar que esta medida não passa, de certa forma, só de um discurso político, como já assistimos algumas aqui em outra realidade. Por quê? Porque o discurso que o Presidente profere aí, enquanto político, nós vamos lhe cobrar aonde? Agora, quando preferir enquanto titular do Poder Executivo, aquilo também tem outro valor, porque quando preferir enquanto titular do Poder Executivo, vai sair por escrito, por uma circular, ou então um decreto executivo, ou um decreto presidencial no Conselho de Ministros, aquele relator, sim, o cidadão terá legitimidade e poder de ir cobrar ao titular do Poder Executivo as promessas que ele fez. O mesmo não acontece quando os discursos são feitos na senda, ou seja, na qualidade de titular de cargo político. Não é? Por ser um ato político, há toda a necessidade do povo ter a garantia e a confiança daquilo que foi proferido? Eu creio que o Presidente João Lourenço não tem muitas alternativas, na medida em que, se não efetivar essas promessas, por exemplo, neste curto espaço de tempo que ele prometeu, encontrará certas séries de problemas para a sua reeleição. Estamos na fase da campanha eleitoral, daqui a pouco vai-se fazer a abertura e convocar-se as eleições. O Presidente disse que vai, de certa forma, materializar essa promessa dentro de dias, vai materializar antes das eleições. Se ele não materializar antes das eleições, necessariamente vai comprometer a sua campanha ou vai comprometer a sua reeleição, porque é só para vermos com qual é o feedback que a população ou então os militantes do MPLA receberam aquela mensagem transmitida pelo Presidente do MPLA. Pois bem, foi também destacado a situação da seca no sul do país, um assunto que há anos se tem debatido. Qual é o seu comentário quanto às palavras do Presidente João Lourenço? De certa forma, são palavras, valem o que valem, mas a verdade é que nós precisamos necessariamente das ações concretas. Porque nós estamos com esse discurso da seca no sul do país já a caminho de 5 anos. Já vão 4, já a caminho de 5 anos. O Presidente da República daqui a pouco está a terminar com o seu mandato, mas ainda continuamos com esse problema da seca. Não temos, de certa forma, uma mitigação ou uma resolução efetiva deste problema da seca. Esperemos que neste curto espaço de tempo, ou então, caso seja reeleito, que de certa forma consiga resolver, não mitigar, como tem acontecido, nós oferecer as águas minerais naquela população que tem rio ali quase que nas mediações das suas zonas de jurisdição, nas zonas em que eles habitam. Tudo que eles precisam é que o Executivo engendre mecanismos e políticas para tirar a água do rio que a natureza oferece até então às casas desses cidadãos. Então, pois bem, vamos João aguardar. Angola tem 18 províncias e nestas províncias, em função do que os órgãos de comunicação social têm estado a reportar, há inúmeras famílias em estado de vulnerabilidade. E o Executivo angolano lança o Programa de Fortalecimento da Produção Social, o famoso Quenda. Estas famílias recebem trimestralmente, digamos, em cada agregado familiar, 25.500 kwanzas. Qual o impacto deste programa até agora, desde o momento em que foi lançado? Luís, pronto, e vocês, os órgãos de comunicação social, poderiam trazer-nos essas informações de qual é o impacto da população quanto a esse programa, por exemplo, o programa Quenda. Vale o que vale, ajuda a populações necessariamente, mas também temos aqui aquilo que nós chamamos dos contra. Contra porque tu já imaginaste oferecer 25 mil kwanza a um povo que está no Coroca, o que é que vai fazer a população ou o cidadão que está no Coroca com 25 mil kwanzas, Luís? É dinheiro, mas o que é que ele vai fazer? O que é que ele vai comprar lá? Se nem água tem. Por exemplo, lá no Cunene, se nem água tem. Vale o que vale, mas eu creio que dentre os
projetos de combate à pobreza, onde está também agregado este programa Quenda. Eu assisti, por exemplo, um ato no município de Talatona mesmo aqui, não é? E que vi que o programa de combate à pobreza tem maior impacto em comparação direta com o programa Quenda, que é de distribuição de valores monetários. Porquanto o programa de combate à pobreza é de distribuição de kits e produtos alimentares. Eu creio que quando o indivíduo vai receber um saco de arroz, um saco de fuba, feijão, massa, óleo alimentar e outros itens necessários para a família sobreviver, tem maior impacto. Por quê? Porque vai valer mais do que 25 mil kwanza. Pelo menos eu assisti esse ato no município de Talatona. Se todos os municípios têm necessariamente este modelo de distribuição, como o município de Talatona está a fazer, creio que todos poderiam se rever neste modelo do município de Talatona e poderíamos necessariamente abolir o programa Quenda e adotarmos o programa de combate à pobreza, que é da distribuição dos 25 mil kwanza mensalmente que o Executivo Central tem transferido para as contas do município, e esses municípios necessariamente lutam, vão identificando as famílias vulneráveis, no sentido não só de dar de comer, mas afinal de contas, segundo o diretor e as pessoas, a diretora da ação social deste município disse que não é só para consumo, mas sim para que a família consiga criar um pequeno negócio, para que não só receba hoje e amanhã venha a precisar mais da comida, mas sim receba um bocadinho, faz a cesta básica e um bocadinho cria aí um pequeno negócio, no sentido de que amanhã ou num curto espaço de tempo não falte mais óleo, não falte açúcar. E eu creio que esse é o modelo mais acertado que o Executivo poderia apostar necessariamente para a mitigação da situação da pobreza em Angola. Nós temos muitos programas que começam, mas não chegam à fase final. Necessariamente. Quem é que está a fiscalizar o programa Quenda, Luís? Quem é que está a fiscalizar o programa Quenda? Nós já vimos que temos administrações ou temos indivíduos, mesmo dentro da capital do país, com as facilidades para fiscalização que temos, conseguem desviar até o dinheiro do sistema da banca, conseguem desviar dinheiro do banco, dinheiro do titular, ou dinheiro, então, de uma Assembleia Nacional com muita facilidade desviado. Imaginemos o dinheiro que vai no Coroca, imaginemos o dinheiro que vai no Lubalo, na Lunda Norte, o dinheiro que vai no Manvinga, no Nancova. Quem é que vai fiscalizar? Eu creio que o modelo mais acertado para a mitigação da pobreza e a fome em Angola é o programa de combate à pobreza, que é essa de distribuição de produtos alimentares, em vez da distribuição de valor, porque muitas vezes essas famílias têm outros que, de certa forma, têm facilidade para comprar com este valor, mas muitos deles não conseguem ter acesso à cesta básica. Por quê? Porque 25 mil kwanza acho que é o valor que custa um saco de feijão, um saco de fuba mesmo, e se comprar só o saco de fuba não tem óleo, não tem o sal, e eu creio que não é o mais acertado, mas pronto, vale o que vale. Vamos aguardar os relatórios finais destes programas, o que é que vai necessariamente ajudar na vida dos cidadãos angolanos. Tem um minuto. Pronto, Luís, o meu minuto é muito triste, mas o meu minuto vai necessariamente direcionado ao serviço de imigração estrangeira. Nós estamos com um problema quase que há 2 anos da emissão de passaportes. Não sei se existe uma obrigatoriedade internacional de modificação ou de não emissão dos passaportes. Estamos com dificuldades, estamos com problemas de saúde, não estamos a conseguir viajar. Porque o Serviço Nacional de Imigração Estrangeira não está a emitir as cédulas, não está a emitir os passaportes, não sei porque com a carga d'água, e ninguém, pelo menos do serviço, vem para justificar o que é que está a passar, se tem mesmo problema. E pronto, estamos a dizer que nós estávamos no combate à corrupção, ou estávamos aqui necessariamente na situação de corrigir o que está mal e melhorar o que está bem, e nós tínhamos passaporte, com 2.500 kwanza conseguíamos emitir o passaporte, mas neste mandato, pelo menos, o passaporte está a custar 30 mil kwanza e não conseguimos emitir o passaporte. E ninguém diz nada, simplesmente ninguém diz nada, e ninguém sabe o que é que se passa, e vão mesmo emitir passaporte, ou então está coatada a nossa liberdade de locomoção de forma nacional e internacional. O nosso apelo, ou seja, o nosso minuto vai necessariamente no Executivo, que está em fase de campanha eleitoral, e com essas políticas de coatar a liberdade dos cidadãos, Luís. Muito obrigado, João Macongo, pela presença. Esperamos contar mais vezes. Muito obrigado. Eu estou aqui ao serviço da nação e ao serviço da Palanca TV. Pois bem, esse telespectador foi então a nossa análise. Hoje, domingo 30 de janeiro de 2022. Voltaremos dentro de 7 dias com mais temas a analisar aqui no seu serviço informativo ao domingo na Palanca TV. Até lá, já sabe, que o seu certificado não seja superior ao seu caráter. Boa tarde.